Senadora Gleisi Hoffmann com a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, quem nos assiste pela TV Senado. Nós tivemos uma semana intensa de acontecimentos relevantes no país. Eu acho que o primeiro deles que eu queria comentar aqui, e que na realidade foi na semana anterior, mas como nós não tivemos sessão aqui de debates nesta semana, foi a decisão do Ministério Público Federal em relação ao chamado crime de responsabilidade praticado pela presidenta Dilma, as pedaladas fiscais junto ao Banco do Brasil em relação ao Plano Safra. Para mim, essa decisão do Ministério Público enterra, por vez, o processo de impeachment aqui no Senado da República. Não tem justificativa dos senadores discutirem, avaliarem um relatório que possa vir a condenar a presidenta. O Ministério Público é o órgão que tem a prerrogativa de dizer se um ato, um fato, é crime ou não. E tinha um procedimento penal instaurado no Ministério Público. E o procurador analisou, já tinha analisado o caso relativo ao BNDES, das chamadas pedaladas fiscais do BNDES, e agora analisou como ele já tinha anunciado as pedaladas fiscais junto ao Banco do Brasil. Ou seja, o atraso do pagamento dos juros do Plano Safra junto ao Banco do Brasil. E, não para nossa surpresa, porque nós já sabíamos desse resultado, o procurador constatou que não é uma operação de crédito, como vinham afirmando os denunciantes da presidenta. Não é uma operação de crédito, portanto, não se configura crime e mandou arquivar o procedimento penal. Aí eu pergunto, como que o Senado da República vai continuar julgando o impeachment da presidenta, se não tem crime? E se são as pedaladas fiscais do Banco do Brasil a principal acusação contra a presidenta? Porque depois das pedaladas nós temos 3 decretos. 3, eram 6 decretos quando começou o processo na Câmara dos Deputados, agora nós temos 3 decretos dizendo que não tem base legal para que eles fossem editados. Ora, que a presidenta feriu a lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária porque não considerou o resultado fiscal. Ora, todos os 3 decretos vieram com justificativa, exposição de motivos, assinada pelo ministro do Planejamento, dizendo que os decretos eram legais e estavam de acordo com a meta orçamentária. Como poderia a presidenta supor que isso não era legal? Agora, as pedaladas, que era o fato mais importante, que, aliás, desde 2014, o Congresso Nacional, os senadores, deputados, o Tribunal de Contas da União vem batendo na presidenta, porque diz que ela atrasou o pagamento junto à Caixa Econômica, junto ao BNDES, junto aos bancos públicos, para ter dinheiro para a campanha. Era essa a lógica da acusação? E aí, quando entra no impeachment, não dá para ser com as pedaladas de 2014, fazem a pedalada de 2015 ser um crime, essa junto ao Banco do Brasil. Agora vem o Ministério Público e diz, não é crime. Como que nós vamos julgar a presidente da República? Como que esse Senado aqui vai ter condições de julgá-la? Condições morais, condições legais, condições constitucionais. Nós não podemos permitir a retomada dos trabalhos na Comissão Especial do Impeachment sem antes ouvir o procurador Ivan Cláudio Marques. Não podemos. Ele tem que vir a esta casa falar para nós como foi instaurado o procedimento penal, por que ele tomou essa decisão e por que não configura crime e esse processo foi arquivado. Para mim, esse é um fato extremamente relevante que muda muito a conjuntura aqui em relação a esse processo, que desde o início nós temos dito que é golpe, porque não tem base constitucional, não tem crime, a presidenta não praticou nenhum delito que pudesse levá-la a ser afastada da presidência da República. Portanto, se esse Senado insistir nesse julgamento, esse Senado vai estar dando um golpe, sim, um golpe parlamentar. E isso, para o mundo, vai ser péssimo. Aliás, a opinião pública internacional tem sistematicamente falado contra a situação que nós estamos aqui no Brasil. Não tem um parlamentar que se levantou em defesa do que acontece aqui hoje. Aliás, todas as posições de parlamentares que se manifestaram pelo Brasil, sobre o Brasil, são manifestações contrárias ao golpe que está acontecendo aqui. Senadores, deputados de vários países. Então é importante que esse Senado tenha responsabilidade e que a gente possa, de uma vez por todas, arquivar
arquivar esse processo de impeachment. E qual não é a nossa surpresa, até porque acho que em decorrência dessa decisão do Ministério Público Federal, que na semana passada fomos surpreendidos no domingo com uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrando que as coisas estão melhorando no Brasil, que as pessoas estão mais esperançosas com a nossa economia, acham que já melhorou e que o presidente Temer tem 50% de aprovação. Aprovação não, querem que ele fique. A Dilma teria 32% e ele 50%. E mais, que só apenas 3% da população que gostaria de ter eleições diretas. Bom, quando saiu essa pesquisa, muita gente fez crítica, e fez crítica com razão. Como que poderia uma pesquisa ter apenas 3% da população querendo eleição direta, sendo que em um mês anterior, um mês antes, 60% da população queria eleição direta. Como que muda tanto? Aí, tanta crítica, tanta discussão, se descobre que o Datafolha errou, ou melhor, fraudou, não colocou a pergunta objetiva se as pessoas queriam ou não eleição direta. Perguntou apenas de Dilma, perguntou apenas de Temer e o que sobrou, o Datafolha achou que era quem queria eleição direta. E divulgou isso, divulgou uma pesquisa tendenciosa, fraudada, para orientar a opinião pública e para dizer que as coisas estão melhorando com Michel Temer, que a maioria quer que ele fique e que já há uma sensação em relação à melhora da economia. Como que pode, em um mês e meio, ter uma melhora da economia e as pessoas acharem que melhorou? Há um mês e meio esse país estava quebrado, não valia nada, era uma catástrofe, era a pior crise econômica de todos os tempos, a Dilma era uma incompetente, o PT quebrou o país. E aí, um mês e meio, Temer assume como que por um passe de mágica, uma varinha de condão, as coisas começam a melhorar. Nós temos que ter uma visão muito crítica sobre o que está acontecendo no nosso país. Aliás, o noticiário deixou de ser um noticiário crítico ao governo, deixou de falar da economia, deixou de falar da inflação, deixou de falar da Operação Lava Jato. Todas as pautas ruins ele deixou de falar. Agora parece que nós estamos numa outra situação no Brasil. Para quê? Para ter influência nessa casa? Para que os senadores se sensibilizem e mesmo não tendo crime de responsabilidade afastem a presidenta? É isso que nós vamos fazer com a nossa democracia? Então eu penso, senhores senadores e senhoras senadoras, que nós vamos ter que ter muita responsabilidade nesse processo que estamos vivendo. E temos que fazer um debate profundo do que significa essa mudança de governo. Mudar, tirar a Dilma, não é simplesmente tirar o PT, não é simplesmente afastar uma presidenta impopular. É, na realidade, mudar completamente uma orientação e um plano de governo que foi eleito nas urnas e que não tinha essa proposta que está sendo colocada agora. Como que a gente justifica o que nós estamos recebendo aqui no Congresso Nacional para votarmos? Como justificamos uma proposta de emenda constitucional que limita os gastos pela inflação, desconhecendo que a Constituição de 1988 determinou em relação à educação e à saúde? Como que nós vamos discutir ou votar uma alteração na CLT? Como tem sido dito sistematicamente, que nós precisamos flexibilizar, ou seja, melhorar a CLT. Melhorar para quem? Para os trabalhadores, obviamente que não vai ser, mas é essa a política que está se colocando. Como justifica fazer uma reforma da Previdência quando se quer colocar como idade mínima de aposentadoria 70 anos de idade, sem considerar os casos especiais? Homens e mulheres da mesma forma. Como que pode um agricultor se aposentar com 70 anos? Aliás, eu estive no interior do Paraná, senador Requião, do nosso querido estado do Paraná, conversando muito com a área rural, com os agricultores, agricultura familiar, com os assentamentos, e Vossa Excelência conhece bem porque fez um trabalho importantíssimo quando governador do estado de assistência técnica, de infraestrutura, de cuidado com as estradas rurais, o pessoal lhe reconhece muito. E a grande preocupação é essa, é com a Previdência, porque foi tão difícil conquistarmos o direito à aposentadoria do trabalhador rural, foi tão difícil provar que o trabalhador rural trabalhava, mas não tinha oportunidade, inclusive, de ser incluído no sistema previdenciário, que nós conquistamos isso
com uma luta muito grande, e agora os trabalhadores estão preocupados, porque eles acham que vão perder direito. Aliás, eles têm certeza, porque se mexer na Previdência, obviamente que não vai ser para os mais beneficiados que vai recair o peso de retirada de direitos, mas vai ser para o conjunto dos trabalhadores. Aliás, a medida provisória que o governo interino do Michel Temer mandou para cá sobre o auxílio saúde, o auxílio doença do INSS, é uma pérola. Você só pode ficar doente por 4 meses. 4 meses não melhorou, corta o auxílio. Como que essa gente faz uma coisa dessa? Será que não tem noção da realidade do povo brasileiro? Hoje está o ministro da Saúde novamente nos jornais, aliás, conterrâneo nosso, lá do Paraná, ministro Ricardo Barros, da Saúde, com mais uma tirada, que aliás ele perde a oportunidade de ficar quieto, dizendo que o programa Mais Médicos é o programa temporário e provisório, que é responsabilidade dos municípios colocar médico para atender a população e que o SUS não dá conta de tudo, que precisa ter um plano de saúde mais popular. Aí quando disseram, mas e a qualidade do plano de saúde? Ele disse assim, e a qualidade do SUS? Ele não tem noção do que ele fala, não tem conhecimento da saúde da população, nunca precisou ir num posto de saúde, acho que nem visitou para fazer campanha. Não conhece essa realidade. É lamentável a gente ter um ministro da Saúde que fale esse tipo de coisas. Aliás, há umas 2 semanas ele disse que as pessoas ficavam doentes na cabeça, que as pessoas não estavam doentes, mas elas pensavam que estavam doentes. Como é que o ministro da Saúde pode afirmar uma coisa dessa? E dizer que os municípios têm responsabilidade? Pois bem, os municípios têm responsabilidade, sim. Agora, como que você contrata médico? Não tem médico no Brasil. Nós temos municípios no Paraná que chegavam a pagar R$25 mil por mês para ter um médico. E eu estou falando do Paraná, que é um estado com fácil acesso, com informação, com condições boas de vida no interior. Imagina um município da região norte, do Amazonas, do Acre, do Nordeste. Você pode pagar 30, 40 mil, o médico não vai. Primeiro porque não temos médicos suficientes para colocar. Segundo que é óbvio, o médico vai ficar aonde para ele é melhor o custo-benefício. Por que nós fizemos o Mais Médicos? Por que trouxemos os cubanos? Porque não tinha médicos para atender a população. Os cubanos estão fazendo uma revolução na medicina básica brasileira. Hoje nós temos médicos nos distritos de saúde dos indígenas. Nós nunca tivemos isso. Nós tínhamos problema com a saúde indígena. Hoje nós temos médicos. Nós temos médicos nos municípios menores desse país e médicos que atendem, senador Requião. O médico mora na comunidade. A pessoa sabe onde é a casa do médico, da médica. Se precisar, vai lá, bate na porta, desenvolver uma relação até de camaradagem, de amizade com o médico. Como que pode um ministro da Saúde falar um negócio desse? Ele nunca deve ter conversado com um médico cubano. Ele não deve saber como que é a assistência básica de saúde, o que esses médicos fazem e a diferença que fazem na vida das pessoas. Aliás, aonde nós vamos e conversamos com o pessoal que é atendido pelos médicos cubanos, eles quase que não querem mais ser atendidos por médicos brasileiros. E os médicos brasileiros que estão se formando, estão optando também para ter, eu não posso dizer se é uma especialização, mas para ter foco na assistência básica. Então, querendo já disputar com os cubanos a forma de atendimento da população. Porque é isso, faz diferença. Faz diferença tratar o outro como gente, saber o que acontece com ele, conversar, perguntar, examinar. E é isso que está acontecendo. Então é lamentável que a gente tenha um ministro da Saúde e que tenha esses posicionamentos. E que cada vez que fala algo contra a saúde pública. Eu espero, sinceramente, que a gente não tenha aqui uma surpresa de receber um projeto de lei com uma reforma do SUS também, porque aí seria a reforma da Previdência, reforma do Sistema Único de Saúde e daqui a pouco vem também uma reforma da assistência, porque afinal, gasta-se muito dinheiro com os pobres nesse país. É essa a lógica. Temos que economizar. Economizar para quê? Para pagar juros da dívida? Só pode ser para isso, porque a dívida que nós estamos hoje pagando um juro de 14,25% da taxa básica Selic, essa dívida não foi feita para pagar a previdência do povo brasileiro. Essa dívida não foi feita para pagar o Sistema Único de Saúde, não foi feita para pagar investimentos, não foi feita para pagar o Minha Casa Minha Vida. Essa dívida está impactada pela conta de juros. Nós tínhamos juros na casa de 1 dígito em 2012. O impacto da conta dos juros do nosso Produto Interno Bruto era de 4,9%. Hoje está 9%. 9%. De 2013 até agora, nós chegamos a 9%. Qual é a despesa, então, que está impactando no orçamento? A conta de juros.
Não é a Previdência Social. Conta de juros é de 500 bilhões de reais. A Previdência Social total desse país não chega a 250 bilhões. Então, por que fazer uma reforma da Previdência? Por que nós não discutimos como é constituída a dívida pública e como os juros são aumentados e mantidos, como foi agora, pelo Banco Central, pelo Copom? Manter um juro dizendo que nós temos ainda pressão inflacionária numa economia que está praticamente parada? Não tem lógica. É isso que esse governo do Michel Temer, está trazendo para a população brasileira. É isso que está por trás desse golpe. Porque não tem condições de uma política ou de uma plataforma dessas ganhar a eleição, como diz o senador Lindbergh. Não tem condição. Não ganharia nenhuma eleição apresentando isso para a população. Só tem um jeito de implementar um programa que beneficie o setor financeiro e a elite brasileira. É desse jeito, através de um golpe, onde a responsabilidade única do presidente da República é com o Congresso Nacional, mais especificamente com a Câmara dos Deputados, que deu início ao processo de impeachment. E vai ser com esse Senado da República, se ele der continuidade e fizer o afastamento definitivo da presidenta. Então, é uma situação muito triste para o nosso país. Eu espero sinceramente que nós consigamos falar para a sociedade, alertar a sociedade do que está acontecendo. Às vezes me parece que há uma apatia, uma letargia. As pessoas querem apostar num novo governo, querem achar que vai dar certo, que as coisas podem melhorar, mas não estão tendo a consciência do que está por trás disso, do desmonte do Estado brasileiro, aliás, do Estado mínimo de bem-estar social, que nós construímos a partir da Constituição de 1988. Não é só um legado do presidente Lula, da presidenta Dilma, que aliás é um grande legado, porque aprofundou as reformas na área social, colocou direitos para os trabalhadores, para a população de baixa renda, para os mais pobres. Mas nós estamos falando daquilo que a Constituição de 88 deixou. Nós vamos reformar uma Constituição com uma proposta de emenda constitucional por um governo ilegítimo, um governo interino que não teve voto nas urnas. Como que nós vamos justificar isso? Nós não podemos fazer isso, senador Requião. O Congresso Nacional, o Senado da República não pode fazer isso. Nós temos responsabilidade com esse país, responsabilidade de defender a Constituição. Então, queria deixar isso registrado, deixar registrado também que eu visitei vários municípios do Paraná essa semana. É impressionante como as pessoas assistem e acompanham o que está acontecendo aqui no Senado, sabem como que está se dando as discussões na Comissão Especial de Impeachment, têm consciência do que está passando no país, do golpe, sabem o que está por trás disso, principalmente em relação à reforma da Previdência, e tem muita preocupação. Então, eu queria, para quem está nos ouvindo, que está lá no Paraná, está no Brasil inteiro, mas quem está lá no Paraná, principalmente na região centro do estado, deixar um grande abraço, agradecer a forma carinhosa como eu fui recebida e o apoio que todas essas pessoas têm nos dado pelas redes sociais, o apoio que têm nos dado através de e-mail e têm ficado junto com a gente nessa luta, o que não nos deixa, o que não nos permite sentir sozinhos aqui, porque às vezes parece que nós estamos lutando contra algo que é muito difícil de mudar. E as pessoas dizem, tem que lutar, não pode desistir. O que está em jogo são as conquistas que nós tivemos nesse país. Concedo uma parte ao senador Lindbergh. Quero cumprimentar, parabenizar a senadora Gleisi. Hoje é um dia de sexta-feira, estamos aqui com o senador Requião presidindo essa sessão. Acaba sendo um espaço também para trocarmos ideias. Senadora Gleisi, em relação à votação do impeachment, nós não jogamos a toalha. A votação vai se dar no final de agosto, na última semana de agosto, e a gente ainda tem muita esperança, porque tem senadores que estão visivelmente constrangidos, porque os argumentos desmoronaram. Quem defendia a tese do crime de responsabilidade não tem como argumentar. Aqui entre nós, tem alguns que dizem, não, até a líder do governo no Congresso, senadora Rose de Freitas, confessou. Não há crime de responsabilidade, ela está sendo afastada por motivos políticos. Só que motivos políticos, isso é no parlamentarismo. Quando você perde a maioria no parlamento, você muda o governo. No presidencialismo, para se afastar uma presidenta da República, tem que haver crime de responsabilidade. E agora, Vossa Excelência falou muito bem, começou falando sobre isso, a decisão do Ministério Público pedindo arquivamento do caso das pedaladas do Plano Safra em 2015,
decidem a questão. Porque é justamente o Ministério Público quem tem a atribuição de propor uma ação penal, ou seja, é o Ministério Público que diz se há crime ou não há crime. O processo iniciar-se. E nesse caso ele disse que não, que o tal do Plano Safra, a subvenção econômica, não era operação de crédito. A gente já sabia que não tinha autoria por parte da Presidenta da República. Isso a própria perícia do Senado constatou. Mas eu acredito muito que, então, que esses fatos novos possam influenciar a votação aqui do Senado Federal. De qualquer forma, independente do resultado, eu estou convencido de uma coisa, que para a história, e a gente tem que olhar em médio e longo prazo, para a história isso aqui vai passar como um momento em que houve um golpe parlamentar contra uma presidente eleita por 54 milhões de brasileiros. O que me angustia às vezes, mas eu também quando olho para a história as pessoas vão perceber, é que talvez a maior parte do povo brasileiro ainda não tenha noção do que está por trás desse golpe. Porque eu sempre repito isso, está virando... Isso, ninguém seria eleito, senador Requião, apresentando essas propostas. Uma reforma da Previdência que chega a falar em aumentar a idade mínima para 70 anos. Quando a taxa de mortalidade em estados do Nordeste é de 64, 65 anos. Um programa que fala de uma reforma trabalhista para impor terceirização em todas as áreas, até para as áreas fins. A gente sabe que um trabalhador terceirizado recebe 23% a menos de que um trabalhador que não é terceirizado exercendo a mesma função. Trabalha mais também. De 10 casos de acidente de trabalho, 9 estão entre terceirizados. Eles querem colocar o negociado na frente do legislado, mas é confuso explicar o que é o negociado na frente do legislado. Na verdade, eles estão construindo um caminho para rasgar a CLT. E a gente tem visto declarações impressionantes do presidente da CNI, que falando da França, chegou a dizer que lá tinha jornada de trabalho de 80 horas. Não é assim na França. Mas eles estão perdendo a vergonha de dar declarações como essa. O vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbuch, deu uma declaração dizendo o seguinte, que se gasta muito tempo os trabalhadores na hora do almoço, que dá para se almoçar em 15 minutos. Não sou eu que estou inventando. Declaração do vice-presidente da Fiesp. E por aí vai, senador. O que eles estão querendo aqui é desmontar o que nós temos de estado de bem-estar social. Estão querendo desmontar as bases da Constituição Cidadã. Na verdade, a Constituição de 88 foi atacada desde seu início. É preciso que se diga no processo da Constituinte, no final da Constituinte, o presidente da República era José Sarney e fez uma declaração dizendo que o Brasil não aguentava o peso desses novos direitos que foram estabelecidos pela Constituição. Senador Requião, há 15 dias atrás eu tive a oportunidade de ler a resposta do doutor Ulisses Guimarães. Foi uma resposta belíssima, falando que a Constituição do Brasil tinha um compromisso primeiro com a justiça, com o combate à desigualdade. Então eu me preocupo muito, porque o que está por trás de tudo isso é uma retirada profunda de direitos e de conquista de trabalhadores. Eu acho que estão rasgando, querem rasgar o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e do Getúlio Vargas. É muito violento. As posições desse ministro da Saúde, que os senhores conhecem, porque é do Paraná, parece que o ministro é impressionante, cada dia ele se supera. Na semana passada ele disse que tem um problema grave, que os doentes imaginam doenças e vão procurar socorro nos postos de saúde. Se fosse essa a realidade é outra, é duríssima. As pessoas estão sofrendo com atraso de filas para fazerem cirurgias. Tem uma dificuldade imensa, porque a saúde pública no Brasil, nós temos que ampliar recursos, não é retirar recursos. E agora vem ele aqui com essa declaração de hoje. Ele praticamente enterra o programa Mais Médico, que Vossa Excelência sabe, conhece, que é tão bem recebido pela população brasileira. Diz ele que não tem jeito, isso aqui tem que ser provisório, que são os municípios que têm que arcar com a contratação dos médicos, mas não sabe ele as dificuldades que os municípios têm no país hoje. Quando a presidenta Dilma criou o Mais Médico, ela levava em conta tudo isso, que os municípios mais pobres do país não tinham médicos, porque não tinham condições de pagar, e os profissionais de medicina, às vezes, não tinham interesse de se deslocar tão longe. Ele quer acabar com isso. Mais grave, ele fala aqui desse plano de saúde popular. Né? Se você for ver todas as articulações e as intervenções dele,
são contra o SUS. E aqui, senador Requião, eu quero alertar, eu não paro de falar dessa medida provisória que limita os gastos de acordo com a inflação, que a gente está chamando essa medida provisória da doença e da ignorância. Porque atinge violentamente a saúde e a educação brasileira. A vinculação por 20 anos, nós estamos colocando nenhum país do mundo limita gastos primários na Constituição. Nós somos o primeiro país do mundo. Estamos fazendo isso por 20 anos. E eu pergunto, a população não vai crescer nesse período? E se a economia tiver crescimento, não vamos ter mais recursos para a saúde e para a educação? A população não vai envelhecer? Ou o ministro da Saúde e esse presidente interino acham que a saúde pública no Brasil é boa, é satisfatória, resolve todos os problemas? Não. Eu trouxe, senador, aqui, eu estou sempre repetindo esses números, que se esse projeto de limitação dos gastos de acordo com a inflação existisse há 10 anos atrás, de 2006 a 2015, o orçamento da saúde, que em 2015 que foi de 102 bi, seria de 65. O da educação, que foi 103 bi, seria 31 bi. Então, é um crime, eles estão desmontando essa estrutura, e o ataque à Previdência Social é o ataque à Constituição Cidadã também, porque eles querem desmontar, eles nunca respeitaram o conceito de seguridade social, que é o conceito mais amplo, que inclui previdência, assistência social, que inclui saúde, que inclui seguro-desemprego. E ali, quando eles falam que a Previdência é deficitária, isso é uma falsidade. O sistema de seguridade social no país é superavitário. O problema é que eles não querem usar o que é arrecado de COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, que está para isso, que é para financiar a seguridade social. Só que eles sempre pegaram esse recurso, senador Requião, para pagar juros da dívida, para beneficiar os rentistas brasileiros. E o que está em jogo nessa discussão aqui é quem vai pagar a conta pela crise. Na proposta deles, são os trabalhadores e os mais pobres, porque quem precisa de saúde pública são os mais pobres. Quem precisa de educação pública nesse país são os trabalhadores e os mais pobres. São os cortes dos benefícios previdenciários. E aqui tem uma maldade gigantesca. Eles querem desvincular o salário mínimo do benefício previdenciário. Ora, 70% dos aposentados brasileiros recebem um salário mínimo. A influência do salário mínimo na Previdência foi fundamental no governo do presidente Lula para que a gente criasse esse grande mercado de consumo de massas no país. Porque uma senhora de 70 anos que recebe sua aposentadoria, aquele dinheiro movimenta a economia. Aquilo não vai ser um dinheiro que vai ser acumulado. Aquilo vai em compra de remédio, aquilo vai pagando escola para os seus netos. Agora eles querem dizer que o problema do país são esses aposentados que ganham salário mínimo. Agora eu pergunto, e para o andar de cima? Para os mais ricos. O que propõe? Nada. É um pacto. Doutor Paulo Scaff diz, CPMF não. Eu nem acho que CPMF é o melhor imposto. Tem coisas melhores, como tributação sobre lucros e dividendos, que o Brasil e a Estônia são os únicos países do mundo que não cobram. E aqui no Brasil, vale-se dizer, quem paga imposto são os mais pobres e a classe média. Os muito ricos pagam apenas 6% de imposto dos seus rendimentos. Quem ganha 5 mil reais paga 27,5%. Quem ganha 200 mil reais a título de distribuição de lucros e dividendos paga 0%. Então, eu não vejo nenhuma medida para o andar de cima, para os mais ricos. Eu só vejo um aperto violentíssimo nos mais pobres. É isso que estão construindo, porque o que eles querem, senador Requião, aqui é uma disputa do orçamento. O que eles querem é o seguinte, primeiro, tem que ter livre os recursos para pagar os juros da dívida, que tem sido algo em torno de 500 bilhões. Depois você se aperta para colocar educação, saúde e previdência. É isso que está em curso. E volto a dizer, esse projeto que coloca um limite dos gastos primários de acordo com a inflação, além de tudo, é antidemocrático. Porque esse presidente interino, Michel Temer e qualquer outro, que falassem sobre propostas dentro do seu governo, e ele inclusive é um governo interino. Porque, senador Roberto Requião, se for candidato a presidente da República, que é um nome que todos nós admiramos, Vossa Excelência como candidato a presidente da República, olha que absurdo, eles colocam um limite tão grande
que impede o governo de fazer políticas anticíclicas. Você, na verdade, pode ser eleito com um programa, como foi o primeiro-ministro do Canadá, que foi eleito dizendo o seguinte: eu tenho um compromisso prioritário, manter os empregos e recuperar o crescimento econômico. Para isso, eu vou aumentar gastos do governo, vou fazer déficit por 3 anos. Depois, quando a economia se recuperar, eu vou compensar fazendo superávit maior. Pois bem, isso não valeria nada. Não valeria nada. Esse é o debate também, senador Requião, que existe hoje na Europa, quando alguns países se levantam contra os planos de austeridade e a tecnocracia que existe ali na Troika, do Banco Central Europeu, da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional, não quer respeitar as decisões da soberania popular. Querem, na verdade, aqui no país, defendem a autonomia do Banco Central, por um lado, e defendem uma rigidez de política fiscal, colocando na Constituição travas como essa. O que eles querem, na verdade, é que um presidente, seja qual for, não tenha autoridade nem sobre a política monetária, nem sobre a política fiscal. Estariam todos congelados, ao sabor dos tecnocratas vinculados ao mercado financeiro. É isso que está por trás de tudo isso. Então eu peço desculpa pelo aparte demorado também, mas hoje é uma sexta-feira e eu acho que me angustia às vezes, porque eu acho que talvez as pessoas não tenham a dimensão do que vem por aí. Agora, eu confio ainda no Senado Federal. Eu acho que nós vamos dar uma batalha grande até o final desse processo. Eu acho que esse governo do presidente interino Michel Temer é um governo fraco. Esse Michel Temer vai ter muitas dificuldades, porque a gente sabe que o Eduardo Cunha vai ser cassado. Ele tentou todas as manobras, o processo do impeachment começou com manobras do Eduardo Cunha, mas ele vai ser cassado. E sendo cassado, ele vai ser preso. E sendo preso, esse governo acaba. É preciso que os brasileiros saibam disso. E os senadores aqui têm que saber disso também. É uma irresponsabilidade que a gente está fazendo com a nossa democracia. E eu quero dizer também que, em relação a esses planos, esses projetos todos que eles estão fazendo aqui, não adianta. O povo brasileiro não tem a menor dúvida de dizer que vai se levantar contra isso. Não se enganem que eles vão conseguir aprovar isso sem ter resistência popular. Eu diria, senador Requião, até para concluir, que nós estamos vivendo a segunda grande ofensiva do neoliberalismo no Brasil e na América Latina. Teve uma primeira, e a primeira teve resultados catastróficos para a América Latina. O resultado, que a gente lembra, foram esses governos que aplicaram essas políticas foram varridos. Eu me lembro, Fernando Henrique Cardoso no Brasil, Collor que foi destituído, o Menem na Argentina, o Carlos André Pérez na Venezuela, o Salinas Gortari no México. E a partir daquela primeira experiência houve uma reação popular e se constituiu aqui na América Latina governos de esquerda, que fizeram uma outra política externa, que criaram, na verdade, as bases da CELAC, da Unasul, uma política independente pela primeira vez dos Estados Unidos. Nós privilegiamos a relação com os BRICS, com a África, construímos o Banco dos BRICS. Isso tudo surgiu fruto da reação àquela primeira ofensiva do neoliberalismo. Eu digo, se eles acham que vão ser fácil aplicar esse programa antipovo contra a soberania nacional, eles estão enganados. Você já está vendo a situação da Argentina. O tarifaço, o Macri entrou e a gente viu a bajulação de setores do mercado financeiro. Agora sim na Argentina. Pois bem, cortou de uma vez por todos os subsídios. A energia elétrica teve um aumento de 500%. Então é a cara deles. E essa direita latino-americana aqui não tem compromisso com o povo. É uma direita colonizada culturalmente, que só se referencia nos Estados Unidos. Eu vejo aqui o ministro das Relações Exteriores, José Serra, nosso colega aqui do Senado, está falando barbaridades em relação ao Mercosul, quer acabar com a União Aduaneira. O interessante é que ele dizia que a nossa política externa foi feita com viés ideológico, quando na verdade são eles que estão com viés ideológico ao criticar a União Aduaneira do Mercosul, porque a União Aduaneira do Mercosul traz muito lucro para o Brasil e para as empresas brasileiras. É de uma ignorância do ponto de vista comercial o que eles propõem. Porque, veja bem, a proposta do Serra facilitaria, sabe o que, senador Requião? Um tratado de livre comércio, por exemplo, do Uruguai com a China, ou da Argentina com a China. E o interessante foi que
a Fiesp, que se levantou contra a proposta do Serra, dizendo o seguinte: nós estamos, dessa forma, destruindo um dos únicos mercados cativos para exportação de produtos manufaturados. Então eu encerro, eu sei que eu falei sobre vários temas, mas eu encerro parabenizando a senadora Gleisi Hoffmann, que é uma guerreira aqui no Senado Federal, nessa batalha do impeachment. Eu tenho muito, viu, senador Requião, muito orgulho de estar naquela comissão junto com a senadora Gleisi, a senadora Vanessa, que é outra incansável, a senadora Fátima. E eu acho que a gente está dando o bom combate. O senador Requião tem jogado um papel grande aqui nessa articulação. É um dos que mais acreditam, né, senador Requião? Não desistiu em nenhum momento que é possível reverter esse processo do golpe. Eu, inclusive, vou ler uma parte da sentença, no meu pronunciamento depois, do Tribunal Internacional pela Democracia, que fez uma espécie de júri simulado desse impeachment. Analisaram lá as mesmas acusações da presidente da República. Crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais que chamam, que na verdade é a subvenção econômica ao Plano Safra, e edição de crédito suplementar. E por unanimidade houve uma sentença aqui, e eu acho que essa posição do Tribunal Internacional ajuda muito. Eu vi que chegou a senadora Vanessa, que ela já tinha aqui. Senadora Vanessa, quero saudá-la. A senhora não consegue ficar um dia longe desse plenário aqui, mas eu já estava falando de Vossa Excelência aqui da luta. Senadora Vanessa, pode ir para cá, estou falando. Estava falando da luta de Vossa Excelência aqui na comissão do impeachment e já percebi que Vossa Excelência devia estar em casa. Não estava marcado sessão do Senado hoje, mas como chegaram 3 senadores, a gente pode abrir a sessão do Senado. Então, pelo que percebi, Vossa Excelência veio correndo para dar contribuição também a esse debate. E eu encerro assim o meu à parte, a senadora Gleisi Hoffmann. Muito obrigado, senadora. Obrigada, senador Lindbergh. Seus comentários sempre engrandecem muito o debate. Aliás, Vossa Excelência, como líder da minoria, tem conseguido dar uma boa contribuição na direção dos trabalhos aqui e também nos debates de temas que são tão importantes para o nosso país. E eu queria, para terminar, presidente, dizer que, infelizmente, nós temos uma elite pouco generosa nesse país. Uma elite que não aposta no desenvolvimento nacional, que tem como ação uma exploração das riquezas do Brasil e que nos primeiros problemas que acontecem aqui é uma elite que logo quer deixar o país ou logo se referencia, geralmente nos Estados Unidos, e nunca num companheirismo ou numa solidariedade com os países latino-americanos. E nós vamos ter que fazer uma resistência grande para que essa nova onda neoliberal não tome conta desses países. E para terminar, eu não podia deixar de registrar aqui 2 fatos que eu acho importantes. O primeiro é que ontem foi noticiado que o presidente interino Michel Temer já é o que bateu recordes em edição de medidas provisórias nos 2 primeiros meses de seu governo. Aliás, era o presidente interino Michel Temer um dos maiores críticos na edição de medidas provisórias. Ele e grande parte da base do PMDB aqui, de que a edição de medidas provisórias tirava a legitimidade do Congresso Nacional. Nós fizemos alguns debates aqui, dizendo que as medidas provisórias eram necessárias até por conta da demora do Congresso Nacional em resolver determinadas situações e votar determinados projetos. Agora é uma surpresa que aquele que questionou tanto, a base dele que questionou tanto, manda para cá 16 medidas provisórias em 2 meses. 16 medidas provisórias. E a outra coisa que também causa espécie é que ele está preparando um pacote de bondades para o Congresso Nacional. Logo ele, que assumiu falando sobre austeridade fiscal, criticando a presidenta que fazia muitos gastos, aliás, que já deixou um déficit de 170 bilhões de reais no orçamento de 2016 e tem um déficit de 139 bilhões de reais para o orçamento de 2017. E diz o seguinte, aliás, é matéria hoje da Folha de São Paulo, está em vários jornais, de que ele prepara um pacote de bondade com o objetivo de aprovar as propostas econômicas de interesse da administração federal.
Ou seja, as propostas que vão retirar direito dos trabalhadores, que vão retirar os direitos do povo brasileiro. E aí determinou a equipe econômica que acelere no início de agosto, a liberação de todos os saldos de emenda, a liberação de todas as emendas dos parlamentares. Quer dizer, não tem dinheiro para as ações na área social, não tem dinheiro para a Previdência, não tem dinheiro para uma série de programas, mas tem para pagar a emenda dos parlamentares. Então, eu queria deixar isso registrado, porque, além de ser um governo que não tem compromisso com a maioria do povo brasileiro, é um governo mergulhado em contradição, que se colocou no poder com um discurso e acaba agora com a prática completamente contrária. E o mais impressionante disso é que o mercado, parte considerável da sociedade e da elite, acha que está tudo certo e que está tudo bem. Obrigada, senhor presidente.